Salve a todos vocês, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Por gentileza, abram suas Bíblias no Salmo de número 33. Eu farei a leitura do Salmo completo, porque aqui ele expressa a grandeza do Senhor, o porquê Ele é digno do nosso louvor, e ao mesmo tempo demonstra o coração do salmista, e que em muitos aspectos é parecido com os nossos anseios. Abram comigo no Salmo de número 33 e acompanhem a leitura, por gentileza. Diz assim o salmista: Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos, aos que são retos, ficam bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas. Cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo. Pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo o que faz. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro da sua boca. Ele ajunta as águas do mar num só lugar. Das profundezas faz reservatórios. Toda a terra tema o Senhor. Tremam diante dele todos os habitantes do mundo. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Os propósitos do seu coração por todas as gerações. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército. Nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória. Apesar de sua grande força, é incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito.
Minha alma canta ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo meu ser ao Senhor, seu nome adorarei. O sol nasceu, surge um novo dia. Eu canto a ti uma nova canção. E seja o que for o que está diante de mim, eu cantarei até o anoitecer. Minha alma canta ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser ao Senhor, seu nome para te adorar. Minha alma canta ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser ao Senhor, seu nome se findar o dia e o meu tempo aqui se acabar, ainda assim minha alma seguirá cantando por toda eternidade. Eu vou cantar.
estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim, teus braços dão. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, cheia de gratidão por teu amor. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti, mais perto de ti. E quando a morte enfim me vier chamar, com os serafins nos céus irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Perto de ti, meu Rei, meu Deus, Te convido a orar comigo. Pai, nós te pedimos que teu Espírito Santo possa iluminar a nossa mente diante de toda a verdade que seremos expostos e que Ele nos dê condição de nos apegarmos a Cristo Jesus, a seguir os seus passos, a abandonar tudo aquilo que nos impede a fazer isso e glorificar o teu precioso nome. Em Cristo Jesus que eu oro. Amém. Jesus, aqui no seu Sermão do Monte, nós vamos iniciar a última parte desse belo sermão. E, especificamente nessa parte, Jesus não vai trazer nenhum outro ensino voltado para a moral ou para a ética, mas ele vai exigir dos seus espectadores uma posição. Ele vai esperar deles uma escolha diante de toda a verdade que eles têm sido expostos. Você vai perceber que dos versos 13 ao 29 vai falar de duas portas, dois caminhos, duas pessoas, dois destinos. Nós vamos ver nos versos 17 a 20 dois tipos de árvores, dois tipos de fruto.
nós vamos ver nos versos 21 a 23 dois grupos que serão julgados. E finalmente no verso 24 a 28, dois construtores. Hoje à noite nós vamos ver os versos 13 e 14 acerca dessas duas portas e uma escolha. Diz assim a palavra de Deus. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Jesus ele nos dá uma ordem aqui. Entrem pela porta estreita. Ele nos dá um mandamento. Mas ele faz isso baseado com 4 contrastes. O primeiro, entre uma porta larga e a estreita. O segundo contraste, entre os caminhos que elas conduzem. Um caminho largo, um caminho estreito. Depois, o outro contraste entre 2 grupos de pessoas. Uma multidão e um grupo seleto. E por último, os destinos finais desses caminhos. A perdição, ou o inferno, e a vida eterna. Observe que para você estar entre os dois, pertencer a esses grupos de pessoas diferentes, em diferentes caminhos, você tem que passar por uma porta. É a porta que te leva ao caminho. Não é um caminho que você trilha e que te leva a essa porta. Não. Mas é a porta que, consequentemente, leva a 2 diferentes caminhos. Eu queria que você imaginasse comigo que a porta estreita é como um portal de uma cidade. E esse portal te leva a uma avenida larga e espaçosa. Em contrapartida, a porta estreita é como se estivesse num precipício, num caminho apertado, pedregoso, difícil, e que raramente alguém o trilharia. Eu queria deixar 3 pontos nesses versos hoje à noite. O primeiro deles acerca da popularidade dessas portas, a exclusividade e, por último, a dificuldade, seguido de uma conclusão. Em primeiro lugar, observe a popularidade entre essas portas e, consequentemente, os caminhos que elas levam. A porta larga, Jesus nos diz o quê? São muitos. Enquanto a estreita, são poucos. E o final é o quê? Perdição ou salvação. Jesus deixa aqui muito claro acerca da salvação das pessoas. E ele responde também uma pergunta muito comum, não só em sua época, mas nos nossos dias. Serão todos salvos? E nesses versos nós vemos que não. Olha o que perguntaram para Jesus. Alguém lhe perguntou, Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhes disse, esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Segundo Jesus, há uma porcentagem pequena da humanidade que será salva. No capítulo 7 de Apocalipse, no verso 9, João vai dizer que há uma multidão incontável de gente de diferentes povos, tribos, nações, línguas, uma multidão incontável, mas não deixa de ser um grupo pequeno, seleto. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Talvez você tenha dificuldade de engolir isso, mas o seu argumento não é comigo, mas é com o próprio Cristo, com o seu ensino a esse respeito. É interessante que aquele homem pergunta para ele, serão poucos os salvos? Esse é o nosso problema, muitas vezes nós queremos saber quem serão salvos, quem serão os condenados. Isso não é prerrogativa nossa, isso é de Deus. O que eu queria que você atentasse é a resposta de Jesus. Esforce para entrar na porta estreita. Assim como nesse versículo 13, entrem pela porta estreita. Ele está dizendo aqui, isso não é problema seu saber quem são salvos ou aqueles que serão condenados. Mas é a sua posição diante desse ensino. É a sua escolha diante desse ensino. Entre pela porta estreita. É isso que eu queria que você atentasse quanto ao ensino de Jesus. Não entrar em debates acerca da predestinação. E muita gente ensina e distorce esse ensino bíblico. Mas a questão, qual é a sua escolha?
Qual é a sua posição diante dessas verdades? E Jesus nos faz aqui, nos dá uma ordem. Entre pela porta estreita. Em segundo lugar, a exclusividade dessas portas. O caminho largo é o caminho da diversidade ou do pluralismo. É aquela multidão da tolerância religiosa acerca desse ensino, da salvação das pessoas. Onde não importa o seu Deus, não importa o meu Deus, importa a sinceridade do seu coração, não importa se o seu Deus é verdadeiro ou se o meu não é. O importante é nós termos a mente aberta para qualquer caminho, para qualquer ensino. Na verdade, isso não importa, exceto essa falsa crença de que todos irão para o céu. Me lembro de uma conversa, e que isso aqui traz até clareza, essa ilustração, de Alice no País das Maravilhas, quando ela chega num ponto onde o caminho é bifurcado. E ela não sabe qual caminho tomar. E aparece aquele gato misterioso. E ela faz a seguinte pergunta para o gato. Pode me dizer qual caminho que eu devo tomar? Isso depende muito do lugar para onde você quer ir, disse o gato. Eu não sei para onde ir, disse Alice. No que o gato responde, se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. O problema é as pessoas, de certa forma, não sabem acerca do que é o céu, do que é a vida eterna, mas essa mentira que muitos acreditam, que qualquer caminho serve para a vida eterna. Por outro lado, olha a exclusividade desse grupo pequeno, do caminho estreito, que passaram pela porta estreita. Eles não creem que qualquer caminho serve. Eles são exclusivos a esse respeito. Há só um caminho, há só uma verdade, há só uma vida. Talvez esse ensino de Jesus seja o mais odioso da nossa cultura. Olha o que ele disse. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Você percebe que ambas portas e caminhos são exclusivistas. O caminho estreito, dos poucos, exclui toda a multidão do caminho largo e dos muitos. O caminho espaçoso da multidão exclui todos os poucos do caminho estreito. Mas o maior problema com esse caminho largo e espaçoso não é exclusivista acerca dos poucos do caminho estreito, mas também exclui o próprio Cristo. Portanto, essas portas não só têm esse contraste de popularidade, exclusividade, mas também, em terceiro e último lugar, a dificuldade. Quando Jesus diz como apertado é o caminho, como difícil, traduzindo a mesma palavra usada para tribulação, aflição, de Atos 14, 22, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo, é necessário que passamos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Talvez alguns de vocês que me assistem pensam ou têm sido enganados de que ser cristão é só aceitar um apelo de um pregador, assinar um cartão de visitas de uma igreja, ou levantar a sua mão e fazer uma oração de entrega e pronto, você já faz parte do reino, desse grupo pequeno de pessoas. Mas não se esqueça, se você não está trilhando um caminho árduo, você nunca pertenceu a esse grupo de pessoas. Você, infelizmente, essa é uma atitude nos meios evangélicos que tem anulado um ensino extremamente importante acerca do arrependimento, sem o qual você e eu jamais seremos verdadeiramente filhos de Deus. A primeira palavra do Evangelho não é amor.
A primeira palavra do Evangelho é arrependimento. E a propósito, o capítulo de João, 3º, verso 16, um dos versículos mais conhecidos, mais memorizados. É interessante, sem dúvidas, ali nós vemos o amor de Deus, pois Deus amou o mundo, ou seja, a humanidade, de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas tome cuidado, olha o contexto do capítulo 3º de João. Jesus está conversando com um religioso que ainda não havia experimentado esse arrependimento. E ele vai dizer para aquele religioso, Nicodemos, é necessário, não tem outro meio, não tem outro caminho, é necessário passar por essa porta, é necessário nascer de novo. Olha o verso 17 e 18, do mesmo capítulo de João. Você vai ver que aqueles que não creem em Jesus já estão condenados. Como eu disse, a primeira palavra do Evangelho não é amor. Olha o precursor de Jesus, João Batista. Assim surgiu João batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Quando João é preso, Jesus começa o seu ministério público pregando o quê? Arrependimento. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Mas afinal de contas, o que é arrependimento? Arrependimento para a vida é uma graça salvadora, pela qual o pecador, tendo um verdadeiro sentimento do seu pecado e percepção da misericórdia de Deus em Cristo, ciente de tristeza e de horror pelos seus pecados, abandona-os e volta para Deus, inteiramente resolvido a prestar-lhe nova obediência. Isso é verdadeiro arrependimento. É por isso que os poucos que trilham esse árduo e apertado caminho são os mesmos, lá do capítulo 5, que choram e lamentam os seus pecados diante do preço que Deus pagou em oferecer o seu único Filho para morrer em favor desses pecadores. É por isso que esses que lamentam, esses que choram, são os mesmos que têm fome e sede de Deus. Eles não param em assinar um cartão de visitas, eles não param em apenas orar em uma oração de entrega, eles não param em apenas aceitar um apelo de um pregador. Não, eles crescem no conhecimento de Deus, eles têm fome e sede, eles querem conhecer quem é essa pessoa que morreu por eles, e agora eles querem se submeterem totalmente. Eles já reconheceram como Salvador, mas agora eles entendem a prerrogativa de como se fosse uma moeda de dois lados, não só como seu Salvador, mas seu Senhor. Ele é dono absoluto da sua vida, e você deve a Ele a obrigação de obedecê-lo em tudo. Jesus foi muito claro a esse respeito do arrependimento. Você percebe que o verdadeiro arrependimento é você voltar as costas para o pecado, mas você agora olhar para Cristo e se aproximar de Deus. É essa obra regeneradora do poder do alto. Não é uma autoajuda, é o poder do alto de Deus em você, te dando a condição de agora odiar aquilo que você amava e passar a amar aquilo que você odiava. Mas observe que sem santidade, esse trilho, esse caminho, ninguém jamais verá a Deus. Nesse caminho estreito, você não vai encontrar as placas muito comuns nesse caminho largo. Placas do tipo, você pode ser um crente e continuar dormindo com a sua namorada sem assumir um compromisso sério de casamento com ela. Ou placas do tipo, você pode ser um crente e continuar numa vida mundana, de bebedeira, publicar suas fotos no Facebook, não importa se isso desonra a Deus, ou se é pedra de tropeço na vida daqueles que vêm.
placas do tipo, continue ouvindo mesmo crente, continue ouvindo as suas músicas favoritas, mundanas, com letras que desonram a Jesus, no seu carro ou na sua casa. Não, meu querido. Não existe. Nesse caminho estreito não existe placas desse tipo. Existe um mito conhecido como crente carnal no arraial evangélico. Pessoas que dizem que é possível você ser um crente e continuar com seus hábitos de pecado. Isso que significa carnal, crente carnal e não espiritual. A doutrina do crente carnal tem destruído mais vidas e enviado mais pessoas para o inferno do que podemos imaginar. Os crentes lutam com o pecado? Sim. Um crente pode cair em pecado? Sim. Um crente pode viver em estado permanente de carnalidade todos os dias de sua vida, não produzindo fruto? E ser um verdadeiro crente? Não. De modo algum. Pois se assim fosse, toda a promessa de preservação dada no Antigo Testamento em referência à aliança do Novo Testamento falharia. E tudo que Deus falou sobre disciplina em Hebreus seria uma mentira. O fruto que Paul Washer diz aqui é o fruto de arrependimento. Você agora, como cristão verdadeiro, não peca habitualmente, você não planeja mais fazer da mesma forma como antigamente. Não. O pecar agora na vida de um cristão verdadeiro passa a ser acidente, não algo premeditado. Porque ele tem esse fruto gerado pelo Espírito de Deus que o leva ao arrependimento, a mortificar nele os seus desejos antigos e viver uma vida de novidade com Cristo Jesus. O caminho estreito não só exige santidade, mas também ele não é compatível com um crente carnal, porque a pessoa que nós seguimos é o próprio Cristo. Eu queria apelar para você que talvez tenha pensado que existe realmente, tenha acreditado nesse mito de um crente carnal. Não só pensado, mas se você ainda tem vivido, cuidado. Eu apelo com você, tome cuidado com esse caminho de aparência. É perigoso. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. E eu concluo no versículo 14. São poucos os que a encontram. Não é todos que veem a porta estreita e o caminho estreito e simplesmente decidem não entrar por ela. Não é isso. Há pessoas até mesmo sinceras procurando, mas que não sabem de verdade. Não sabem dessa verdade, que é um caminho que poucos que podem encontrá-lo. Que esse caminho é difícil de ser encontrado. Existem tantos falsos evangelhos, falsos ensinos, falsas religiões por aí, e se você quer encontrar a verdade, não vai ser fácil. E é interessante que mesmo quando você encontra a verdade, ela vai ser difícil de reconhecer como verdade, porque parte de nós não deseja aceitá-la. Por quê? Porque você vai ter que deixar o que eu acabei de dizer, os hábitos, a sua vida habitual de pecados, as coisas que você valoriza nesse mundo. É como se fosse uma catraca de ônibus que só passa você, não vai a bagagem junto. Você vai ter que deixar isso do lado de fora para entrar nessa porta e trilhar esse caminho. Se é algo que você ainda recusa deixar para entrar nessa porta, tome cuidado. Mais uma vez, eu apelo. Isso vai custar a sua vida eternamente. Significa que você precisa ser perfeito? Não, claro que não. Você ainda lutará contra o pecado. Você ainda vai tropeçar nesse caminho. É por isso que é um caminho difícil. Jesus não exige de você uma vitória total sobre todos os seus pecados, mas Ele exige que você o considere como uma pérola de grande valor. Encontre nele a satisfação que você tem procurado nessa avenida larga e espaçosa. Olha o seu convite. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
olha que interessante nessas palavras de Jesus, que apesar da total dificuldade desse caminho estreito, existe aqui um paradoxo. Que paradoxo é esse? Quanto mais você se aproxima dele, mais você recebe a leveza desse fardo difícil de trilhar por esse caminho de santidade. Você recebe a sua comunhão com Jesus, você recebe a força, a graça necessária para trilhá-lo. No capítulo 20 de Gênesis, você vai ver acerca de Jacó, que foi enganado pelo seu sogro. E ele vai ter que trabalhar 14 anos para casar com Raquel. O texto vai dizer, se eu não estiver enganado, no versículo 20, do capítulo 20 de Gênesis, que 14 anos para Jacó foram como alguns dias, porque ele amava Raquel. Nosso amor por Cristo tem esse efeito semelhante. À medida que nos aproximamos dele, o amamos acima de tudo, acima de todos. Ele nos concede essa maravilhosa graça que nos sustenta nessa caminhada. E, ironicamente, as pessoas nesse caminho estreito são as mais leves, as mais alegres. Em contrapartida, as pessoas nessa avenida larga e espaçosa ainda estão com seus fardos de pecado, culpa, mesmo que aparentemente felizes. Eu encerro com as palavras de um puritano em seu clássico literário, intitulado de O Peregrino. É um dos meus livros favoritos, eu recomendo a leitura. John Bunyan escreve uma alegoria dessa vida que eu e você enfrentamos como filhos de Deus nesse mundo, trilhando esse caminho estreito, que já passamos pela porta que é Cristo Jesus, já deixamos do lado de fora o nosso fardo, a nossa bagagem. Ele faz uma ilustração bela do personagem principal chamado Cristão, que ao ouvir a mensagem do Evangelho através de um outro personagem chamado Evangelista, ele deixa a cidade que iria sofrer uma destruição, ele deixa a multidão e passa a trilhar esse caminho. Mas antes dele passar a trilhar esse caminho estreito, ele sobe no topo de uma colina e ele se depara com a cruz vazia. E é ali, quando ele contempla Cristo, na verdade, a cruz de Cristo, porque ela está vazia, ele escreve um poema belo, onde ele entende o Evangelho de Jesus e a leveza que traz a pecadores diante da graça e a misericórdia de Cristo morrer em nosso lugar. Olha o que ele diz: sobrecarregado de pecados até aqui vim, nem pude aliviar o pesar sem fim, que até aqui trazia. Ah, lugar ditoso, início será de viver venturoso? Venturoso? Será que aqui o fardo das costas me cairá? Aqui a amarra que a mim o prende romperá? Bendita cruz, bendito sepulcro, seja exaltado o homem que por mim foi humilhado. Bendita cruz, bendito sepulcro, seja exaltado Cristo, que por pecadores miseráveis como nós foi humilhado. E é essa mensagem, meu querido, que nos dá o alívio desse fardo sobre nós, da culpa dos nossos pecados. Nesse livro, Bunyan, ao relatar aquele fardo, vai para um precipício e ele não enxerga mais. Onde Isaías vai dizer que Deus atira os nossos pecados no mar, na profundidade do mar, e ele faz questão de esquecê-los. Agora, na vida daqueles que passaram por essa porta estreita, trilham esse caminho estreito, eles creem numa esperança de que no final eles vão receber uma coroa de todos aqueles que permaneceram nesse caminho. E eu queria que você tomasse uma decisão acerca de tudo isso que você tem ouvido. Passar pela porta estreita, obedeça a Cristo, receba dele a graça e a condição de trilhar uma vida de santidade, mesmo que você seja taxado por mente pequena, ou talvez por quadrado,
ou por sei lá qual o nome que as pessoas podem te chamá-lo, por viver uma vida de santidade, uma vida de honra ao Senhor. Que Deus possa te conceder a graça de fazer parte desse grupo pequeno, mas que é o rebanho verdadeiro de Cristo Jesus. Vamos orar? Pai, eu oro que o Senhor possa, através do Teu Espírito Santo, convencer todos aqueles que ainda não foram do pecado, da justiça e do juízo, e que eles experimentem o privilégio de deixarem aos pés da cruz os seus pecados, para passar por essa porta estreita através do arrependimento verdadeiro que leva à salvação e trilharem esse caminho apertado da santidade, para a glória e louvor do Teu nome que eu te peço, Pai, em Cristo Jesus. Amados, o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, os aperfeiçoe em todo o bem, para fazerem a vontade dele, operando em nós aquilo que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Tenham todos uma boa noite.